A gente está tendo lá em Porto Alegre um evento para o anúncio do auxílio de R$ 5.100. O Rui Costa, ministro do governo, já anunciou o valor. Falando Paulo Pimenta, neste momento, daqui a pouco, o presidente Lula deve falar sobre essa e outras medidas de apoio às vítimas e ao estado do Rio Grande do Sul. A gente vai a Porto Alegre, como temos feito em todas as aberturas do Acontece ao longo dos últimos dias, para falar com o Christian Petalaz. Primeiro, boa tarde para você, Christian, tudo bem? Boa tarde ao Zaidan também. Olha, eu tô aqui no centro de Porto Alegre de novo, mas num ponto diferente, no corredor humanitário, aquele que foi construído meio que às pressas para ser um acesso alternativo aqui à capital Porto Alegre e está sendo utilizado para que os carros, caminhões também, ônibus, cheguem com donativos para a cidade. Os donativos são água, são tubos de oxigênio, alimentos, colchões, roupas secas também. Eles entram aqui para o Porto Alegre do lado da rodoviária. A região aqui está completamente embaixo d'água, a água bate na altura do joelho, mas foi construído então esse corredor humanitário justamente para que os carros consigam passar por aqui. Nesse exato momento está sendo construído mais uma faixa dessa via, para que seja nos dois sentidos, que ela venha e que ela vá em direção Porto Alegre Estrada e Estrada Porto Alegre, para que esse trajeto seja feito com mais tranquilidade. Eles entram aqui, para quem conhece Porto Alegre, pelo viaduto da Conceição, pela elevada da Conceição, que fica no centro de Porto Alegre e liga também a um dos principais bairros. Liga ao centro, ao bairro Independência, também ao bairro Cidade Baixa, que atualmente está em alguma parte debaixo d'água também. Liga também diretamente à Avenida João Pessoa, que é uma das principais avenidas da cidade também, históricas, que vai também em direção ao bairro da Azenha. Então é um local de fácil acesso aqui na chegada de Porto Alegre e de também muita ligação para diversas áreas da cidade. Está sendo ampliado em mais ou menos 300 metros essa faixa de terra inteira. São cerca de 60 trabalhadores agora que estão atuando nesse local e desde que começou a operar na última sexta-feira, mais ou menos 100 veículos passam aqui por hora. Nesse sentido, uma hora eles vêm a Porto Alegre, depois eles fecham uma parte da via e os outros carros, veículos, ônibus, caminhões também, retornam para o interior para buscar mais donativos e trazer aqui para a capital. Esse caminho foi estruturado para agilizar esse abastecimento desses serviços básicos, né? Esse túnel também liga a Castelo Branco, que é a avenida que chega aqui em Porto Alegre, com a BR-290. A gente chama popularmente de Freeway aqui no Rio Grande do Sul. E é um local que a gente pode observar aqui, aos arredores dessa via que foi construída às pressas, completamente inundado, completamente com sujeira também. São diversas garrafas, são latas de óleo, são até lâmpadas que a gente pode observar por aqui, garrafas de vidro, camisetas, roupas, calças, muito lixo por aqui, mesmo até uma bolinha, aquelas piscinas de bolinha, sabe, coloridas, tem por aqui. Não sei como chegou por aqui, porque a água entrou e trouxe tudo que tinha pela frente, até essa região mais ou menos, onde a água bate no joelho. Agora, 5 metros e 19 centímetros, mais ou menos, a altura do nível do Rio Guaíba, e o que se estabilizou mais ou menos durante essa quarta-feira, porque ontem já estava entre 5 metros e 25, foi o máximo que chegou no dia de ontem, e hoje o máximo que chegou foi 5 metros e 21. Então fica entre 5 metros e 21, 5 metros e 19, mais ou menos entre esses 5 metros e 20. A tendência dessa água é baixar, é diminuir nos próximos dias. A gente pode observar também que o nível voltou a subir depois desse aumento das chuvas no estado nos últimos dias. Mas a tendência, como eu expliquei agora, então, é que ele diminua. O pico máximo do nível Guaíba foi no dia 5 de maio, quando o nível do rio chegou a 5 metros e 33 centímetros, que superou aquela marca histórica que a gente vem comentando, então, nos últimos dias, de 4 metros e 76 centímetros, que era de 1941. Atualmente, aqui em Porto Alegre, sobre abastecimento de água, que a gente tem comentado bastante durante as últimas semanas aqui, são 37 bairros sem abastecimento de água. Desses 37, 21 fazem parte do sistema de tratamento de água Moinhos de Vento, que foi, há uma hora atrás, reestabelecido, depois de 2 semanas sem o serviço. Então, a previsão é de que a água retorne para as casas desses bairros, onde a ETA Moinhos de Vento trabalha e opera também e fornece água, nas próximas horas até o fim do dia. E também caiu para 13.821
o número de pessoas que estão em abrigos temporários da Prefeitura e também entidades parceiras, sejam elas de serviço privado ou público aqui em Porto Alegre. Em torno de 100 pessoas deixaram esses abrigos de ontem para hoje. Ontem eram mais ou menos 13.900, hoje em torno de 13.800 pessoas. Ao todo, são 154 estabelecimentos que foram montados para abrigos e assistência à população aqui em Porto Alegre. Ontem eram 155. A gente pode escutar aqui ao fundo barulhos de alarmes. São diversos maquinários que trabalham aqui na região para justamente fazer o quanto antes e o mais rápido possível essa segunda faixa da via que vai disponibilizar então um grande fluxo de veículos para trazer muitos donativos aqui para Porto Alegre. Rio Grande do Sul, então, registra 149 mortes e 108 pessoas seguem desaparecidas. São mais de 614 mil que precisaram deixar suas casas desde o começo das enchentes em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil, aumentou o número de municípios que foram atingidos pela enchente. Agora são 449. Até ontem eram 447, ou seja, menos de 50 municípios não foram atingidos no estado por conta das chuvas e das enchentes. Nós temos 497 municípios aqui no Rio Grande do Sul. São quase 90% das cidades aqui no estado que foram atingidos. Mas, claro, como já comentei aqui nos últimos dias, cada um com a sua determinada intensidade. Alguns a água entrou em toda a cidade, inundou bastante, outros foram apenas a água da chuva que fez diversos estragos na região. São mais de 2 milhões e 130 mil pessoas que foram atingidas aqui no estado durante essas 2-3 semanas de enchentes do Rio Grande do Sul, Zaidan e Ronald. Ô, Christian, deixa eu só te fazer uma pergunta antes de passar para o Zaidan, que é uma dúvida que eu tenho, a gente estava até conversando aqui na redação. Observando Porto Alegre, para quem não conhece Porto Alegre, eu queria saber, dá para ter uma ideia percentualmente do que é a área intransitável? Dá para saber? Dá para saber, por exemplo, para quem está saindo de norte a sul, de lá do caminho perto, caminho de Eldorado, Sarandi, até a outra ponta da capital, lá embaixo, dá para se deslocar? Para quem está saindo lá da região da Lomba do Pinheiro para ir para o Beira-Rio, por exemplo, dá para se deslocar? Dá para você fotografar isso para a gente, em termos de deslocamento, o que é possível fazer e o que não é possível, e em área de cobertura de água intransitável, o que representa da capital hoje? Claro, bom, para fazer esses deslocamentos, quase todos, 90%, 95% estão disponíveis, mas não aqueles que a gente fazia antes da água subir. São muitos trajetos que estão sendo desviados e deslocados para poder chegar nessas localidades. Por exemplo, da Lomba do Pinheiro até o Beira-Rio, a tendência agora é que as pessoas que queiram ir até a Zona Sul da cidade, que é onde fica o estádio Beira-Rio, na divisa da Zona Sul ali, basicamente ir por dentro da cidade, por cima dos morros que tem em Porto Alegre, na Zona Sul, entre Zona Oeste da cidade, também Zona Leste, na verdade, Leste e Sul aqui de Porto Alegre, tem que fazer esse desvio pelos morros, justamente porque a água não chegou por ali. Não consigo especificar, Ronald, em porcentagem, o número de áreas que estão devastadas pelas águas, pela enchente, mas é muita parte, hein? Toda aquela questão do centro de Porto Alegre, toda a parte que o Guaíba banha, quem já viu Porto Alegre pelo mapa, no mínimo, pode saber, lembra, que tem toda aquela parte que é banhada pelo rio, até mais ou menos uns 2 quilômetros para dentro da cidade, está completamente inundada. São muitas áreas que não têm acesso. A Avenida Farrapos está embaixo d'água, a José do Patrocínio está embaixo d'água, a Ipiranga não está debaixo d'água, porque o nível do arroio de Dilúvio subiu muito, mas ele não inundou. A Ipiranga é aquela que faz a ligação do Rio Guaíba até a zona leste da cidade em direção a Viamão. Então quem sai de Viamão, que sai pela Avenida Bento Gonçalves, depois pega a Avenida Ipiranga, faz um trajeto normal, como se não tivesse tido enchente em Porto Alegre. Mas são muitos outros locais que têm muita dificuldade. Por exemplo, o Beira-Rio e a Arena do Grêmio são dos locais de extremo difícil acesso. O Beira-Rio tem uma característica peculiar, na verdade. Tem a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, que é aquela que fica mais ao lado do Rio Guaíba, que ela serve como um dique para que a água não inunde o bairro. Ela acabou subindo, indo por baixo da avenida por conta das tubulações, dos esgotos também que desaguam na região,
mas a avenida em si, que é um pouco mais alta, mais elevada, ela não chegou a inundar. Então, essa parte de transição da Ipiranga, que liga ali o leste da cidade, o centro, o leste, até a Zona Sul, dá para ser realizada. Agora, se vai por dentro do bairro Menino Deus, que é o bairro ali do estádio Beira-Rio, já não tem como fazer, porque a água ali é mais, o nível é menor, é mais baixo, tem uma depressão até em relação a níveis geográficos. Então a água se acumula naquela região. São duas avenidas principais que fazem esse corte no bairro Menino Deus, que é a Avenida Múcio e a Getúlio Vargas. As duas estão 50%, 60%, até 70% delas debaixo d'água. Só as perpendiculares de avenidas que cortam elas, como é o caso da Ipiranga, que corta a Getúlio Vargas e a Múcio, elas não estão debaixo d'água. Que é nesses locais também onde o Exército, até a empresa de transporte público da cidade e a Defesa Civil montaram cabanas para ajudar a população. Lá tem comida, tem roupa quente, seca, tem colchão, tem água também, bebida, para ajudar quem sai desses locais. Para quem nunca veio a Porto Alegre, então, Ronald, posso explicar e posso mostrar de maneira diferente, assim. Como até 3. E acho que caiu o sinal do Christian. Vamos tentar retomar só para encerrar a participação do Christian aqui. O sinal caiu. Quis fazer essa pergunta para o Christian, viu, Zaidan? Porque a gente fala muito no nível do Guaíba, e um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, 5,20, 5,19, 5,21, mas é importante para quem não é de lá entender o que há de cobertura de água na cidade e o que há de perspectiva para áreas mais secas para que a cidade flua normalmente. Mais ou menos essa a ideia. Exato. E as imagens, mesmo quem não conhece e vê Porto Alegre do alto, né, percebe que grande parte da cidade não permite tráfego de carro, de pessoas, né? Em alguns lugares já é possível passar ali com caminhões, com veículos mais altos. Em alguns lugares as pessoas conseguem passar a pé, obviamente molhando ali até a altura dos joelhos e tal. Mas não há dúvida que haverá muitas consequências, né, sanitárias e muitos problemas de saúde relacionados com essa situação. Não há dúvida, com esse mundo de água. E, ao mesmo tempo, faltando água tratada nas torneiras, né? Muita gente só tinha ali um restinho de água na caixa d'água, gastando o mínimo possível e esperando a água voltar, o fornecimento voltar. E é bom, o Petalasso falou sobre os donativos que continuam chegando, a ajuda que continua chegando, a ajuda material, e é importante porque as pessoas não levaram a sério aquilo que disse o Eduardo Leite, né? De que um excesso de doações provocaria problemas para o comércio e tal. E hoje, ele mesmo, acho que alguém conversou com ele, ele percebeu que estava falando uma sandice, né? Porque... O tamanho do que aquilo poderia provocar de impacto no ímpeto das pessoas de quererem doar, né, Zaidan? Claro. Falou uma sandice, e é bom lembrar que o comércio local, ele precisa ser reconstruído, restabelecido. Não é que as águas baixaram e aí o sujeito levanta a porta do comércio e sai vendendo. Grande parte não tem nem o que vender mais. Então as doações são fundamentais, e principalmente para as pessoas que estão desabrigadas. Estamos falando de milhares de pessoas. Verdade. Ô, Christian, só para fechar, Christian, você voltou conosco. Oi, Ronald, Zaidan, sim, agora sim, consegui um outro ponto aqui onde a conexão pega. Isso é uma outra complicação também na cidade, viu? Alguns locais a conexão pega com tranquilidade e outros não. E são questões de centímetros, até de metros de diferença. Mas, só para retomar então, essa área inundada, mais de 2 quilômetros para dentro da cidade de Porto Alegre em relação do rio para a cidade, Ronald. Perfeito. Ô, Christian, só uma pergunta pra gente encerrar. A água que você tem próxima de você e você cita visualmente como isso faz parte, né, do seu dia a dia, imagino que já virou rotina pra ti. Tem cada dia que passa um aroma pior, ô Christian? Tá ficando cada vez mais difícil lidar com isso? Sim, cada vez um cheiro muito pior, muito forte. Inclusive ontem, no centro histórico da cidade, o cheiro era um acumulado de tanto o esgoto que subiu junto com essa água que
está turva, nitidamente consigo ver gordura passando por cima da água, mas também no centro onde as pessoas depositam as carnes que estragaram ou até alimentos em decomposição. Então é esse mix de cheiros. Que coisa. Ô, Christian, valeu, obrigado. Bom trabalho aí pra você, tá bom? Obrigado, uma boa tarde pra vocês dois. Tchau, tchau. Valeu. Ô, Zaidan, tava lendo uma reportagem que eu mandei aí pra você também, a respeito do que é possível esperar do que vem pela frente ainda, do ponto de vista sanitário. Porque a água invadiu postos de saúde, hospitais, tá frio, a água tá ficando desse jeito que o Christian tá falando, porque não tem perspectiva da água ficar, a água que invadiu a cidade ficar mais pura. Isso não vai acontecer. O que a água precisa ir embora, né? E não tê-la ali para que o ambiente seco seja retomado. É o rio que tem que dar conta disso, de jogar isso tudo e levar tudo isso embora, para que depois a água volte a ter algum tipo de qualidade. Mas a grande preocupação é um colapso de saúde daquilo que está por vir ainda, né? Inclusive leptospirose, hepatite tipo A, além de um provável surto de dengue. Os especialistas acham que esse quadro é muito próximo do inevitável. E agora é aquele momento em que há uma demanda maior por postos de saúde, hospitais, atendimento médico, em razão daquelas doenças típicas do meio do ano, né, do inverno, aqui no hemisfério sul, problemas respiratórios, etc. Há o risco de a Covid circular um pouco mais, gripe circulando um pouco mais, daí a importância, inclusive, das pessoas buscarem a vacina, né? Porque é um momento em que há muitos mais casos de gripe, às vezes com problemas respiratórios graves para crianças, pessoas de idade ou quem tem alguma comorbidade. E tudo isso vai se juntar às doenças que serão consequência, é tido como quase inevitável, dessas águas sujas, né? E agora com urina de rato, etc. Então, caso de leptospirose, hepatite tipo A, que é muito comum quando há essas enchentes, muito comum. E além disso, a possibilidade de um surto fora de época de dengue, né, Roland? É uma preocupação extrema que o Christian relatou, de açougue, por exemplo, que perdeu tudo, né? E aí foi tudo junto, e aí mistura na água, gordura de carne, carne em estado de decomposição, mistura na água, que invadiu essa área urbana, né, da cidade. Há uma preocupação com quem trabalha, né, com quem está lidando no dia a dia, com o resgate de pessoas, com tentativa de limpeza de áreas, tentar minimamente melhorar a condição de deslocamento, isso que eu tinha perguntado para o Christian.